Olá, queridos e queridas professores que estão chegando. Saudades de todos e todas. Hoje é o nosso segundo horário coletivo desse semestre. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Laíse de Barros, sou uma mulher branca, uso óculos, meus cabelos são castanhos escuros, na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma bata preta, desenhada assim com alguns círculos, desenho à mão. E na minha tela está o horário coletivo com o logo que nós temos usado neste semestre. Hoje nós estamos para lá de felizes, porque a casa está cheia, do jeito que a gente gosta, muitos convidados especiais que vieram aqui prestigiar o horário nobre feito para vocês, professores em jornada, coordenadores que estejam aqui, são muito bem-vindos. Se professores da Atom estiverem aqui conosco, também são muito bem-vindos. Então, nós estamos aqui muito bem acompanhados e o nosso tema hoje é muito importante, diz respeito a uma área do nosso ecossistema, que é a Dual, que trabalha com empregabilidade, com trabalhabilidade, que tem nos ajudado a colocar esses nossos alunos e alunas no mundo. Então, agradecer muito ao time, que já já vai se apresentar. O nosso tema hoje é HC Dual, desafio de IA na docência. Aprenda, aplique e certifique-se. Olha, é uma taxonomia aqui que a gente traz, né, para vocês. E o time da Dual é que vai fazer hoje as honras da casa. Eles vão se apresentar, contar um pouco da parceria que a gente trouxe para o HC de hoje, uma parceria que muito nos honra, da IBM. Então, é esse time, esse timaço, que começa hoje, volta em novembro, e nós vamos contar tudo para vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos, e vou passar a palavra para o Matheus Gravito, para ele fazer aí as honras da casa. Matheus, muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço, professora Laís, muito boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Matheus Gravito, estou na Gerência Nacional da Aprendizagem Dual aqui, na diretoria de Futuros Profissionais e Conexões Sustentáveis, com a nossa diretora Juliana Lopes, na vice-presidência acadêmica. Hoje é uma satisfação enorme poder dividir esse HC tão especial com o nosso parceiro, que é a IBM, né? Há um pouco mais de um ano, daqui a pouco vocês vão conhecer o Matheus, meu xará, da IBM, nós iniciamos uma parceria de sucesso para trazer a IBM nas unidades curriculares duais, na área de tecnologia, na UC de inteligência artificial, e trouxemos aí sobre o apoio integral da professora Carla Soares e do professor João Guilherme, nas UCs também das licenciaturas das ciências humanas. Então, a gente trouxe a IBM na UC de Tecnologias da Informação e da Comunicação na Educação, e também pudemos trabalhar com a IBM na UC de Ciências Humanas e suas tecnologias. Então, muito legal a gente ter um parceiro, uma Big Tech, né, somando não só nos currículos de tecnologia, mas sendo um parceiro transversal e o que combina muito com esse HC de hoje, poder levar esse conhecimento, ferramentas, tudo que o time da IBM quer compartilhar com vocês de maneira transversal, independente da área de conhecimento, para todas e todos os professores aqui envolvidos. Então, espero que vocês aproveitem bastante. Cada etapa desse roteiro foi pensado aí com muito carinho para gerar um valor aqui junto com vocês nessa tarde de hoje. Então, para falar um pouco da concepção, do planejamento, né, da visão que a Carla teve aqui para a IBM, eu vou passar então para a Carla Soares poder compartilhar um pouco mais dessa parceria que tem sido um sucesso. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Matheus. Muito obrigada. Que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Falar dessa experiência da Dual nas licenciaturas é um presente. Um presente não só por meio de um relato, mas uma experiência ímpar
para a formação dos nossos alunos, é de encher os olhos, né? E essa parceria, em especial nas licenciaturas, começou em 24/2, e o nosso querido Matheus, como é chamado, Matheus da IBM, né? O Matheus Mendes, que já é o nosso aqui querido, juntamente com toda a equipe da IBM, nos proporcionou uma experiência incrível, como o Matheus bem disse, em algumas unidades curriculares nas licenciaturas, em que os alunos tiveram oportunidade de trilhar, de vivenciar as trilhas de inteligência artificial propostas pela IBM, e foi uma experiência ímpar para os nossos licenciandos, futuros professores, né? Então, eu falava muito nas turmas que a gente estava envolvido, o quão eles deveriam, né, e tinham que aproveitar ao máximo dessa experiência, porque era um plus na formação deles. E essa parceria deu tão certo, assim, foi tão promissora as expectativas, as possibilidades, que continuamos aí com essa parceria também nas licenciaturas, o que é um presente para todos nós. E para além das trilhas que os alunos vivenciaram, cursaram, com todo o embasamento que a equipe da IBM também, né, nos apresentou, capacitou esses alunos, os professores, os alunos também tiveram alguns momentos, né, de uma masterclass com a equipe da IBM, em que o Matheus e a equipe eles trouxeram para além, né, das trilhas também o mundo, né, da tecnologia, da inteligência artificial. Então, eu fico muito feliz aqui na área de matrizes e percursos, né? Sou especialista aqui da área de educação, das licenciaturas. A gente fica muito feliz de saber que os desdobramentos dessa grande parceria, de fato, se concretizando no percurso formativo dos nossos alunos. Eu só tenho a agradecer a todos vocês e dizer, contem conosco aí, continuem contando conosco. Muito obrigada. Obrigado, Carla. E o professor João Guilherme, né, foi um dos professores que utilizou ali a- as tecnologias da IBM, as trilhas de aprendizagem da IBM. Então, de professor para professor, né, professor João, como é que foi o dia a dia na sala de aula, levar a tecnologia artificial, levar a IBM para os seus alunos? Conta um pouquinho para a gente. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos e todas. É um prazer poder falar aqui com vocês. Uma alegria muito grande estar aqui nesse momento tão especial com o nosso horário coletivo e falar dessa parceria, né, dual com a IBM, nessa unidade curricular, Matheus, que é uma unidade curricular especial, eu vejo assim no curso de licenciaturas, é um xodozinho, sabe? Porque eu acho que ela tem a capacidade de expressar a integração que está na nossa matriz curricular. Ela integra tantos saberes, por exemplo, e eu digo isso, Laís, pensando muito nesse momento aqui do HC, sabe? Do HC, na formação que a gente tem na pós-graduação de futuros acadêmicos, porque os temas que são debatidos nesses espaços de formação, né? É, inteligência artificial, uso da IA na educação, neuroaprendizagem, metodologias inovativas, todos esses temas, eles transitam nessa unidade curricular, eles circulam nessa unidade curricular, né? E aí, nesse sentido, a parceria com a IBM, ela potencializa isso tudo, né? Potencializa isso tudo porque proporciona aos nossos alunos experiências nas trilhas de aprendizagem que estão direcionando todos eles para aquilo que a gente tem no nosso horizonte, que é o letramento digital para o uso crítico dessas ferramentas para os futuros docentes, né? Estamos falando aqui de licenciandos, de futuros docentes. E entre essas habilidades eu destaco, por exemplo, o pensamento crítico, né? Essa competência tão essencial para ser estimulada, desenvolvida num mundo tão saturado de informações irrelevantes, de estímulos visuais que estão aí disputando a nossa atenção o tempo todo, não é? Então, as críticas, elas dão essa oportunidade, né, de vivenciar na prática uma experiência digital rica, porque é crítica, é reflexiva, é ética, né? Tendo, então, um fundo de aprendizagem significativa muito importante na formação dos nossos estudantes. Então, é isso e muito mais, né, que as trilhas proporcionam, mas e vocês vão poder ver aqui um pouco também na fala do seu xará, né, Matheus, o nosso queridíssimo Matheus Mendes. Obrigado, pessoal. Obrigado, então, professor João, professora Carla,
professora Laís e todo o time que organizou esse HC. Então, vou convidar aí os nossos anfitriões, né, que vai receber os nossos professores hoje, que é o time da IBM, que é o Matheus Mendes, a Gabriela e o Fernando, para poder falar agora com vocês. Obrigado, Xará, Matheus, obrigado a todas e todos que estão aqui hoje com a gente. Queridos professores, eu sempre falo que é muito legal estar no meio de professores, né? Mais uma vez, eu sou formado em História, então, desde o primeiro dia que eu conversei com o Matheus Gravita, que eu falei assim, esse daqui é um dos projetos que eu quero tocar pessoalmente, porque, né, de fato, a gente consegue ver aí todos os caminhares. Então, com a Carla, foi uma das primeiras trocas que a gente já teve. A gente está, né, no terceiro semestre já explorando um pouco essas formações, e a ideia desse dia e desse encontro com vocês hoje é extrapolar também esses limites do que a gente vem fazendo com esses futuros professores, e por que não falar com vocês que já são os professores, são aqueles que devem, né, e já estão dentro da sala de aula, estão enfrentando um momento de muitas mudanças, né? Eu sempre comento que eu acho que a nossa vida de professor, ela sempre é permeada por mudanças, né? Nós somos aqueles que recebemos sempre as mudanças primeiro, sempre os desafios primeiro, os questionamentos primeiro. Lidar com gerações diferentes na sala de aula é, de fato, também lidar, né, com essas mudanças, essas indagações, sempre num primeiro momento que muitas das carreiras, né, que depois se desdobram o uso das tecnologias. E aqui pela IBM, né, como já me apresentaram, eu lidero a área de responsabilidade social corporativa. A gente tem uma visão muito clara e que vem se amadurecendo aí a cada dia, junto com o time que em breve eu apresento, dessa visão de que se a gente quer acompanhar e chegar nos compromissos que a gente estabelece de formação de pessoas em tecnologia, em literacia digital, em empregabilidade, a gente também deve ler, ver e cuidar de vocês, professores, porque são aqueles que, de algum modo, né, são nossos braços aí, nossos pontos de proliferação de tudo que a indústria desenvolve, de tudo que outros setores desenvolvem. Então, essa é a nossa ideia hoje aqui com vocês, é o início da apresentação de uma estratégia de formação de professores. Eu estou aqui com a Gabi, né, a Gabriela Romana. A gente vai voltar e vai falar com vocês pessoalmente, mas queria aqui citar rapidamente o trabalho que ela e o time de conteúdo vem fazendo globalmente, né, que é de estabelecer essa ponte entre o que nós produzimos de conteúdo e o que os professores globalmente demandam, precisam e buscam, né? Gabi, quer dar um oizinho só para a gente... Olá, todo mundo, boa tarde. Meu nome é Gabriela Viveiros, eu trabalho aqui com o Matheus no time de responsabilidade social. Eu já faço parte do time global, assim, estou aqui em São Paulo, no Brasil também, mas estou na parte de conteúdo, professora também, como muitos de vocês, formada em filosofia, dei aula por muitos e muitos anos. E estou muito feliz de estar aqui hoje, poder trocar com vocês, participar dessa experiência, dessa sessão, e depois voltar e conversar e compartilhar as ideias, estratégias que a gente está pensando para a formação de professores, para ter certeza de que ela vai ser rica, relevante e realmente oferecer o suporte necessário para os professores poderem falar de tecnologia, pensar tecnologia, refletir sobre a tecnologia e ensinar tecnologia para os alunos em sala de aula, a inteligência artificial, que é essa tecnologia com a qual todos nós temos que lidar, e a gente tem que tirar o melhor dela e também pensar sobre ela criticamente, guiar nossos alunos nessa reflexão. Então, estou muito animada para acompanhar a sessão e para conversar com vocês depois. Conto muito com o retorno de vocês. Estou animada para ver o que vocês vão pensar sobre as estratégias e o que a gente vai compartilhar daqui a pouco, mais para o final da sessão. Isso aí. Obrigado, Gabi. Então, sintam-se parte dessa rede global, né? Eu acho que daquilo que a gente propõe, então vocês verão que são estratégias globais, mas que também são compostas de muita escuta, né? Essas primeiras experiências que a gente vem desenvolvendo é justamente para entender o que vocês
estão sentindo enquanto agentes dentro da sala de aula, o que vocês gostariam de ver num segundo momento, e foi tudo construído a 4 mãos aqui, junto com a Laís e Tibe, né? Foram dias intensos os últimos aí para a gente deixar muito bem alinhado. Então, para passar rapidamente, sem mais delongas, iniciarmos, a gente vai ter hoje uma sessão muito legal com o Vitor Manfrim e o Fernando, eles estão aqui. Já já eles entram e começam a tocar a sessão, que são dos nossos parceiros globais também, né? Então, tudo que a gente faz tem esse âmbito global. A Skillup é uma edtech, nossa parceira global, que nos ajuda nessas entregas dessas sessões. Depois voltamos eu, Gabriela e a Rita, que entra em breve, para poder falar com vocês não só da estratégia de formação, que aí vocês verão que essa é uma das 7 sessões que a gente pode entregar para vocês e de que modo que a gente pode desenhar lá no encontro de novembro esse segundo momento, mas também mostrar a plataforma onde vocês vão ter acesso a tudo isso, né? Então, parte da parceria aqui que os alunos já estão acessando no nível das pedagogias, tem a ver com uma plataforma de conteúdos onde a gente já tem todos os cursos, onde a gente vai colocar esses vídeos, onde a gente coloca as gravações, onde vocês podem tirar os certificados, e é um pouquinho disso que a gente vai mostrar depois dessa primeira sessão, tá? Que vai abordar muito o tema de como utilizar a IA generativa no dia a dia de vocês. Mais do que trazer a IA generativa enquanto um objeto de estudo, então, como levar para os seus estudantes o tema da IA generativa. Esse primeiro convite aqui é como vocês podem utilizar a IA generativa para o dia a dia de vocês, para criar uma aula, para criar uma atividade, assim por diante. Não vou dar muitos spoilers, e aí convido o Vitor Manfrim e o Fernando para poder iniciar a sessão de agora, e aí depois eu e o Gabi voltamos em breve. Bom? É isso. Obrigado. Obrigado, Matheus. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Fernando. Também sou professor, sou graduado em letras, português, inglês, espanhol, tradutor, intérprete, e hoje eu estou aqui, vou atuar como suporte e apoio aqui com o Vitor nessa apresentação dessa nova parceria da IBM, né? Então, só para apresentar um pouquinho o Vitor ele trabalha mais de 12 anos na área de TI, atuando como CTO, arquiteto de soluções, arquiteto de IA, arquiteto de sistemas, gestor de equipes, analista e desenvolvedor de software e atuando na área de inteligências artificiais desde 2019. Então, vamos ver que tem uma bagagem bem grande e muito conhecimento para passar. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os professores aqui presentes. É um ambiente de apenas professores, né? Até quem fala, não, eu estou trabalhando aqui, mas no fundo tem ali uma formação. Eu trabalho com TI, como o Fernando mencionou, há 12 anos, mas antes de eu entrar na área de TI, eu também fui professor, né? Também dei aula sobre partes em matérias em TI, mas eu comecei a minha carreira profissional sendo professor de física no cursinho de vestibular da Unesp de Ourinhos, lá onde eu morava, né? E na época eu tive um colega de trabalho que falou: se você consegue explicar física para alguém, você consegue explicar qualquer coisa para qualquer pessoa. Na época eu não dei muita bola para aquilo, mas depois eu consegui entender, porque às vezes nós temos como professores um grande desafio de pegar conteúdos extremamente complexos e simplificar eles de uma maneira com que seja didática e que todos os nossos alunos possam ter ali uma compreensão melhor daquele conteúdo em questão. Pois bem, dentro desse contexto, vamos pegar então a inteligência artificial generativa e explicar para cada um dos presentes aqui de uma maneira didática, direta, como que a gente pode utilizar ela no nosso dia a dia como professores, tá? Então, para iniciarmos, eu vou estar compartilhando a minha tela. Eu peço, por gentileza, que vocês me deem um joinha assim que vocês estiverem vendo a tela, tá bom? Maravilha. Deixa eu só agora puxar aqui vocês para cá. Ponto. Maravilha. Vamos lá. Essa, como já foi mencionada, é uma parceria que estamos fazendo em diversas grandes empresas envolvidas aqui, né? Especialmente este material foi elaborado focado para professores, tá? E tem justamente um título, no mínimo, curioso, né? Oi, chat, faz uma aula aí para mim.
como que a gente utiliza a IA generativa no nosso dia a dia, né, como professores. Eu vou dar um exemplo logo de cara. Nesse slide aqui, essa imagem desse Albert Einstein robótico foi gerado por inteligência artificial. Então, solicitei ao Gemini, gere uma imagem de Albert Einstein cibernético. E aí, ele gera. A partir deste momento, a gente tem que entender aquilo que ele vai estar gerando, como vai estar gerando, e todo o contexto, como que a gente interage com uma inteligência artificial também para geração de imagem, para geração de texto, até mesmo para geração de vídeo. Pois bem, o que nós vamos juntos aprender hoje? Por que é importante usar inteligência artificial na educação, tá? O que são inteligências artificiais? O que são inteligências artificiais generativas? Existe diferença entre esses termos. Como que as IAs de fato funcionam? Como que elas pensam, entre aspas? Como que nós elaboramos bons prompts? Como que nós dominamos essa arte de construir prompts? E também como que nós podemos praticar isso usando justamente o IBM Greenlight. Eu, particularmente, gosto bastante porque ele mostra a linha de raciocínio que ele está utilizando ali para elaborar e compor a sua resposta. Pois bem, essa imagem aqui também foi foi gerada utilizando inteligência artificial. Por que é importante a gente ter IA com educação? Vocês imaginam a aula de vocês, elaborar o material de vocês sem fazer consultas à internet? É algo hoje basicamente impossível, porque a internet está tão popularizada em todos os meios da sociedade, em todos os níveis, em todos os nichos, que ela se tornou algo comum, mas não deixou de ser uma ferramenta. A inteligência artificial é exatamente a mesma coisa. Ela é uma ferramenta. Assim como a internet se popularizou e vai se tornar cada vez mais popular e vai fazer parte do dia a dia de cada uma das pessoas, estejam elas no mercado de trabalho ou não, mas vai fazer parte do dia a dia. Como a internet se tornou popular ali nos anos 2000, que ali ela se tornou popular, ela já era mais antiga e se tornou popular ali por volta dos anos 2000, globalmente falando. E hoje a nossa vida tem alta dependência da internet. As inteligências artificiais são exatamente a mesma coisa, nesse contexto como ferramenta. Elas não surgiram há pouco tempo, elas são bem mais antiguinhas, são os papers, né, os artigos científicos que embasam as inteligências artificiais da LLMs, como nós as temos hoje, são dos anos 70. As pesquisas que proporcionaram o aprendizado de máquina, o próprio uso de aprendizado de máquina, são dos anos 80, 90. Então, são conteúdos das modalidades de ciência da computação, não são novos, não são novidade, tá? Mas teve um grande boom agora, ali por volta de 2020, principalmente. Houve uma otimização. E desde então, elas têm se tornado mais populares. Dentro desse contexto, a gente pode utilizar a IA no nosso dia a dia, independente de qual seja a IA, de qual empresa que forneça essa inteligência artificial. Em primeiro lugar, para otimizar o nosso tempo. Então, eu consigo ganhar tempo, eu como professor, eu consigo ganhar tempo na elaboração do meu material. Eu consigo ganhar tempo na disposição de imagens, na minha pesquisa, na minha procura, na tradução. Eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer um aprendizado contínuo e escalável. Então, o Matheus, aqui o Matheus IBM, como o pessoal chamou ele é professor de História em sua formação. Nós temos na grade do ensino fundamental 2 e do ensino médio, História do Brasil. Porém, a maneira como eu abordo a história do Brasil para o ensino médio é uma. A maneira como eu vou abordar a história do Brasil para o Fundamental 2 é outra, pela idade dos meus alunos. Então, quando a gente fala no aprendizado escalável, eu consigo alterar, com o uso de inteligência artificial,
os materiais que eu elaborei. Então, eu posso pegar um texto robusto utilizado para vestibular e simplificar ele. Pedir para a inteligência artificial, por exemplo, resumi-lo. É muito possível e plausível. Consequentemente, eu tenho um auxílio na elaboração dos materiais. Então, eu ganho tempo para elaborar os meus materiais quando eu estou utilizando de inteligência artificial. E aqui, eu já vou fazer um grande parêntese e um ponto muito importante. A inteligência artificial ela não substitui o professor. Ela não tem capacidade de substituir o professor. Porque vocês podem utilizar e vocês vão ver que às vezes ela vai errar. Mas ela vai dizer de uma maneira muito convincente. Esse contexto de quando ela erra, ou quando ela perde o fio da meada no pensamento e elabora algo que é uma inverdade, fora da realidade, é o que a gente chama de alucinação. Então, eu preciso do fator humano para analisar. Seja num contexto do ambiente de sala de aula, seja num contexto de até mesmo desenvolvimento de software, por exemplo, que hoje tem muito essa notícia de não, nossa empresa, a empresa X, a empresa Y, ela não desenvolve mais com programadores, ela desenvolve apenas com inteligência artificial. Bem, se ela fizer isso, há grandíssimas chances dela ser induzida a erro ali, aquilo que ela vai estar gerando, porque as IAs têm alucinação, faz parte da maneira como ela vai otimizar a sua resposta, e a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Pois bem, dentro deste contexto, eu preciso do agente humano, que é quem vai fazer a validação se aquela resposta está condizente ou não com aquilo que é a realidade dos fatos. A vantagem também da utilização de inteligência artificial é que eu tenho uma constante atualização para o mercado de trabalho. A maior parte das profissões que nós teremos, de requisitos de profissões nos próximos anos, vão solicitar que a pessoa tenha um entendimento de como utilizar inteligências artificiais. Igual, por exemplo, o pacote Office se tornou mandatório, né? Tem que saber Word, Excel, PowerPoint. O uso de inteligências artificiais vai se tornar mandatório também por parte do mercado. Por quê? Porque é uma revolução que está acontecendo dentro do cenário de tecnologia e não vai parar. E não vai parar. E quem não se adequar vai literalmente ficar para trás. E vai ter depois muito mais dificuldade de acessar o mercado, que já vai ter uma exigência maior para o uso de inteligências artificiais. Consequentemente, eu, professor, utilizando inteligências artificiais, eu consigo preparar melhor os meus alunos para o futuro. Se o futuro é um futuro que depende de IAs, que as empresas, o mercado de trabalho, a academia, utilizam cada vez mais inteligências artificiais, eu, dominando essa ferramenta, consigo ensinar também os meus alunos como dominá-la. Vitor, você falou da academia. Usa-se inteligência artificial dentro do meio acadêmico? Muito. E quando a gente for falar um pouquinho sobre alucinação, entrando mais, eu vou contar uma história que eu verifiquei com meus próprios olhos, dentro deste contexto do uso de inteligência artificial no meio acadêmico. Nós também, com o uso de IA, conseguimos uma praticidade melhor para checar conteúdos. É possível você validar, verificar certos conteúdos, certas informações. E nós também temos um ganho de produtividade na correção de atividades, tá? Que é um outro aspecto também. Mais uma vez, não substitui a ação humana, mas, como uma ferramenta bem elaborada, bem aplicada, otimiza-se tempos e recursos. Beleza, pessoal? Dá um joinha se podemos seguir, por gentileza, para ter um bom panorama, se todos compreenderam bem. Não se esqueçam de deixar ali no nosso chat dúvidas, perguntas também que vocês possam ter, tá bom? Maravilha. Vamos, então, seguindo. Falando conceitualmente, nós temos que entender o que é uma inteligência artificial e o que é uma inteligência artificial generativa.
o nome inteligência artificial não é por acaso, né? O que seria inteligência artificial? Seria a capacidade que uma máquina tem de simular habilidades cognitivas humanas através de aprendizagem e resolução de problemas para a tomada de decisões. Isso é o que uma inteligência artificial faz, tá? Então, vou dar alguns exemplos. Imagina um seguinte cenário. Você tem um escritório de advocacia que tem 20 anos no mercado. E esse escritório de advocacia tem ali as jurisprudências de todos os casos que eles venceram e que eles não venceram. Tudo isso anotado e categorizado. Eles podem colocar uma inteligência artificial para aprender e, consequentemente, sempre que tiver uma entrada nova, um novo caso, ela vai analisar e apontar a melhor jurisprudência a ser seguida. Significa que essa inteligência artificial vai conseguir gerar uma petição? Não. Estamos falando de uma inteligência artificial limitada, ou seja, ela é de escopo fechado, ela não é generativa, ela tem uma limitação dentro do próprio contexto pelo qual ela foi desenvolvida, tá? E nesse cenário, tem várias inteligências artificiais que já estão presentes no nosso dia a dia. Antigamente, chamava-se bastante isso de sistemas inteligentes, que eram sistemas, por exemplo, se você entrou em contato com algum call center, digite tal número para tal coisa. Aquilo ali, aquela estrutura de decisão era um sistema inteligente. Então, poderia ser considerado como uma inteligência artificial limitada, uma inteligência artificial fraca. Por quê? Porque ela não é generativa, ela não gera novo conteúdo, que é diferente, né, das IAs que utilizam LLM. Então, o IBM Granite, o ChatGPT, o Gemini, são as inteligências artificiais generativas, elas são sistemas de inteligência artificial projetados com padrões aprendidos, e elas não apenas analisam ou classificam dados, mas elas geram um conteúdo novo a partir daquilo que foi aprendido, seja um texto, uma imagem, um vídeo, um código de programação. Por isso que elas são chamadas de generativas, porque elas têm essa capacidade de gerar. Tá bom, pessoal? E como que, de fato, a inteligência artificial, ou as inteligências artificiais, elas funcionam no cenário para textos, tá? Então, imagine o seguinte, quando você interage com a inteligência artificial, quando você abre ali a aplicação dela e manda uma mensagem, manda um prompt, o que a inteligência artificial faz? Ela vai ler o texto e ela vai quebrar ali o texto, o seu prompt, em pequenas partes. Cada parte dessa é um token, é uma estruturinha menor. E aí esse processo se chama tokenização. Quando ela faz isso, os professores de português, professores de idiomas aqui presentes, de línguas, vão entender bem o que ela vai estar fazendo. Ela tem a capacidade de analisar a semântica do prompt, abstrair o assunto, que é o objeto, abstrair o verbo, que é a ação desejada pelo usuário, e o sujeito envolvido ali. A partir disso, ela entende o contexto, e aí ela começa a realizar uma busca dentro das várias redes neurais, por isso que o modelo se chama LLM, Language Large Model, que é um modelo de larga escala, então ele vai em vários níveis de redes neurais diferentes, em bancos de palavras, em bancos de expressões, compreende o contexto, e a partir disso que ela faz a sua análise, ela então, depois de entender, decide o que fazer, e então ela produz uma resposta, uma ação. Então, poderia ser, por exemplo, ela responde a sua pergunta, ela traduz um texto, ela resume um texto, ela executa uma determinada ação conforme o que você solicitou no prompt, na sua entrada. É assim que elas funcionam. Elas não pensam, elas não raciocinam como um ser humano raciocina. Muito pelo contrário, elas fazem um processo lógico e matemático, através de uma estrutura de decisão pré-estabelecida de acordo com o aprendizado de máquina que aquele modelo LLM
Teve. Trazendo aqui para um exemplo para vocês, para exemplificar bem. Então, imagina que eu tenho entrada no prompt. Em uma linha, resuma o que é uma zeugma. Ela vai fazer o processo de tokenização. Vai separar cada palavra e até mesmo as pontuações. Depois, ela vai fazer o entendimento da estrutura. Zeugma é o assunto principal. Resumir é a ação desejada. Em uma linha é uma delimitação. É um cerceador. Ou seja, olha, ele não quer mais do que X, ele quer ali, uma linha, não quer um parágrafo. Ele delimitou o tamanho da resposta, a maneira como quer a resposta. A partir disso, a inteligência artificial, através deste modelo LLM, busca e faz, então, o entendimento. A pessoa, o usuário, quer um resumo do que é uma zeugma. Após a análise do significado, da semântica, sai, então, a ação, né, de saída, a resposta gerada. O sistema vai consultar uma base gramatical, vai compor a sua resposta. E da composição da resposta entra um aspecto muitíssimo interessante. Ele jamais vai repetir 100% a resposta. Por quê? Porque cada vez que você dá uma entrada no prompt, mesmo que você use o mesmo prompt, da mesma maneira, ele vai refazer esse processo como um todo. E na hora da elaboração da resposta, ele utiliza como se fosse uma nuvem de probabilidade através da rede neural para dar a resposta, dos conjuntos de redes neurais compostas por outras redes neurais, que é o LLM. E a partir dessa condicional, nunca a resposta é igual. Ela pode ser 95% parecida, mas igual não vai ser. 40 vezes que você executar o mesmo prompt, você terá 40 respostas diferentes, porque esse processo é repetido todas as vezes que você entra com um prompt novo. Após, então, esse processo, né, esse prompt aqui, ela me deu essa resposta. Zeugma é uma figura de linguagem que omite o termo já expresso anteriormente na frase, submetendo. Então, ela colocou tudo dentro de uma única linha ali, essa resposta daquilo que eu solicitei a ela. Por que ela colocou numa linha? Porque eu delimitei. Resumo em uma linha. Eu coloquei para ela, olha, faz parte do seu papel, do seu trabalho, na sua resposta, você ter esse aspecto aqui. Eu utilizei o exemplo da zeugma, né, por questão de língua portuguesa, para entender que eu posso, sim, utilizar isso como material didático, por exemplo, para ensino médio. Ou seja, para otimizar, como eu tinha mencionado antes, otimizar a elaboração do meu material, otimizar a elaboração das minhas aulas, dos meus slides, para aprofundar certos conteúdos ou até mesmo para deixar eles mais simples, que às vezes nós, né, temos... professor, ele é o detentor do conhecimento ali, e ele às vezes precisa simplificar, porque nem todos os alunos estão no mesmo nível. Tá bom, pessoal? Seguindo, então, como que a inteligência artificial ela vai compreender imagens, tá? Como que ela vai entender as imagens? É um processo semelhante do LLM. Entretanto, a gente chama isso de visão computacional, porque são outros tipos de redes neurais que foram treinadas para conseguir ter a compreensão de imagens. Porém, o sistema recebe a imagem ou vídeo por meio de câmeras, sensores ou entrada no prompt, por exemplo. Ele faz um pré-processamento da imagem, então ele corrige certos tipos de cores, faz o contraste, determina aquilo que está no focado, que está na frente, que está atrás. Depois ele vai dividir essa imagem em partes maiores, em partes menores, em pixels ou blocos. Cada pedaço é analisado, buscando as texturas, as cores, as formas, as bordas. E depois ele começa a utilizar o reconhecimento dos padrões, né, com redes neurais convolucionais, as CNNs. Então, a gente não está falando de LLM, estamos falando de CNN. O sistema, então, ele começa a identificar os padrões que correspondem àquele objeto e, consequentemente, ele vai dar uma ação, vai dar uma resposta. De início, muito utilizado para treinamento de identificação de placas, tá? E hoje, se existe
toda a iniciativa do mercado em carros autônomos é porque as CNNs estão muito bem desenvolvidas, tá? Depois que ele fez todo esse processo de quebra da tokenização, que é essa separação em menores blocos, vem a interpretação, identifica os padrões e o sistema entende o que ele está vendo. Por exemplo, aqui tem um gato, aqui tem uma placa de pare, essa pessoa parece estar sorrindo, então tem essa capacidade. Ah, mas isso é coisa de filme de ficção científica. Não. Se você sair nessa sexta-feira, você foi num pagodinho com seus amigos e eles tiraram uma foto e vão colocar no Instagram. Você ali no meio deles. E por algum motivo, no momento que tirou a foto, uma pessoa que estava passando atrás de vocês olhou para a câmera. A CNN do Instagram, do Meta de modo geral, que é a mesma usada no Facebook, vai conseguir identificar quem é essa pessoa. E se ela sair, apareceu na foto que está marcado você, logo essa pessoa aparece como uma sugestão de amizade para você. Ah, isso não acontece? Sim, isso acontece constantemente. O próprio algoritmo de sugestões de amizade, de interconexões, usa das fotos que você mesmo sobe. E ele já deixa pré-renderizado quem que é aquela pessoa para você marcar. Por quê? Porque ele já fez a identificação do rosto da pessoa, mesmo que esteja no fundo. Então, isso já está no nosso dia a dia. E já está sendo aplicado. A questão do treinamento de sistemas de identificação de face já era feito pelo pessoal do Facebook, né, do grupo Meta, desde 2013, 2014. Então, isso já estava presente no dia a dia. Tá? E continua sendo utilizado. Lógico, eles tiveram toda uma questão judicial, processo, falam que não usam da mesma maneira, que não utilizam sua imagem para treinamento, mas no fundo, sim, ainda utiliza-se sim. A diferença é que não existe mais uma questão de vínculo ali. Olha, essa foto aqui é do Fernando Maciel, que estava falando com a gente agora de pouco. Não, ele vai dar a sugestão. Você acha que esse cara aqui é o Fernando? É a cara dele, hein? Tem 95% de chance de ser o Fernando. E esse é o aspecto que está no nosso dia a dia hoje. Voltando, então, ao entendimento de como a inteligência artificial, né, nessa visão computacional, enxerga as imagens, eu tenho aqui um exemplo que eu gosto bastante, a imagem de um cavalo. Né? Nós temos aqui a imagem de um cavalo. Eu solicito para a inteligência artificial identificar qual que é o animal. Pois bem, ela vai, então, começar o seu processo. Uma rede neural vai identificar os padrões pequenos, vai determinar a cor deste animal, vai pegar pixel a pixel. Outra rede neural vai abstrair partes maiores, outra vai pegar partes complexas, outra vai fazer o contraste, separando o que está à frente daquilo que está atrás, na imagem. E cada uma delas vai trazer uma probabilidade de quais animais estejam naquela imagem. E a partir desse número de probabilidades, a inteligência artificial, através de cálculos matemáticos, vai trazer o resultado de qual animal é, ou qual animal tem a maior chance de ser. Então, depois da análise, 95% de chance de ser um cavalo, ela vai te responder, o animal da foto é um cavalo. Tá? E esse é um contexto muitíssimo interessante. É assim que, entre aspas, a inteligência artificial, ela enxerga. É assim que ela vê. Ela não vê como nós vemos. Né? O nome artificial é por conta disso. Ela não tem neurônios, não tem um processamento de um córtex cerebral desenvolvido como o nosso, mas ela identifica padrões, assim como nós identificamos padrões. E a partir do reconhecimento de padrões, ela então consegue identificar aquele determinado item, o que está ali naquela imagem. Ah, significa que eu posso utilizar uma inteligência artificial para identificar o que está escrito à mão? Sim. Inclusive, tem se tornado muito popular algumas pessoas que batem foto de receita médica que o médico fez à mão e não está entendendo a letra e joga numa inteligência artificial para identificar qual o medicamento que está sendo prescrito ali, tá? Mais uma vez, é necessário ter a validação humana, tá? Seguindo, então, ficou claro, pessoal, como que ela entende os textos, como ela entende as imagens? Ah, professor, e os vídeos? Os vídeos nada mais são do que um conjunto de imagens. Tá?
conjunto de imagens, geralmente cada frame, né, é uma imagem. Um filme tem 60 frames por segundo, basicamente. Então, nós temos a cada minuto 3.600 imagens que ela vai estar analisando. O modelo acaba sendo um pouco diferente, é um modelo mais focado em otimização, né, porque eu tenho imagem, movimento, mas eu consigo, de fato, utilizar da mesma maneira. A base acaba sendo a mesma, tá bom? Seguindo, então, beleza. Entendemos como que a inteligência artificial pode ser usada no nosso dia a dia, entendemos como que ela pensa, né? Ela não pensa como um ser humano, mas entendemos como que ela, de fato, vai raciocinar, como que ela vai determinar qual que é a resposta, como que ela entende aquilo que a gente está querendo. E agora nós temos uma receita mágica, entre aspas, uma receita de bolo. Como que eu solicito para a inteligência artificial algo e eu faço com que ela me dê a melhor resposta possível? Tem uma maneira de ser feito isso. Existe um conceito que é o prompt. Eu posso fazer um prompt muito claro, muito específico. Dentro deste contexto, tem até uma área chamada hoje engenharia de prompts. O engenheiro de prompt é aquele profissional que ficou especializado em solicitar para a inteligência artificial, seja o que for, de uma maneira tão coesa no pensamento da inteligência artificial, no raciocínio dela, que ela vai trazer a melhor resposta possível. Mas, mais uma vez, existem técnicas que me ajudam a dominar essa arte de criar um prompt, né? Então, para entendimento geral, o que o prompt precisa ter? Em primeiro lugar, ele precisa ter um entendimento claro do que eu quero que a inteligência artificial faça. Ele tem que ter a ação desejada. Então, por exemplo, eu quero que ela escreva, que ela gere uma imagem, que ela resuma um texto, que ela crie um código. Eu preciso ter uma ação muito bem definida e clara daquilo que eu quero que ela faça. Depois, eu tenho o delimitador, aquilo que vai delimitar, aquilo que vai cortar, aquilo que vai dizer como eu quero a resposta. Que formato de resposta eu desejo? Eu quero que seja um texto, eu quero que seja uma lista, eu quero que seja uma tabela. A imagem ela tem que ser uma imagem quadrada, uma imagem retangular. Não, você vai gerar uma música. A música tem que ter até 3 minutos, entende? O código tem que ser um código performático. Não, performático acaba sendo muito abrangente, muito aberto. Tem que ser um código que tenha 2 métodos, por exemplo. Então, eu delimitei como que eu quero a minha resposta. Qual é o público-alvo? Eu também tenho que saber qual é o contexto, qual que é o assunto, qual é a ação, né? Dentro do que eu estou solicitando para a inteligência artificial. Então, eu tenho que ter uma ação desejada, um assunto bem definido, o estilo com detalhes que eu quero e o formato da resposta. Tudo isso aqui. É quase uma fórmula mágica. E aqui a gente tem um exemplo. Escreva sobre quem foi e o que fez Joaquim Nabuco, com linguagem informal em formato de tópicos. Qual que é o estilo? Linguagem informal. Formato da resposta? Em tópicos. O assunto? Quem foi e o que fez Joaquim Nabuco. Ação desejada? Escrever. A partir desse prompt, ela vai estar literalmente gerando esse texto para mim, de quem foi Joaquim Nabuco, nesta linguagem informal, em formato de tópicos. Quem foi e o que ele fez. Porque a ação desejada está muito clara. Ficou claro, pessoal? Dá um joinha aí, por gentileza, para ver se ficou claro ali nas reações, só para eu ter um feedback ali de vocês. O Jonas fez uma pergunta muito interessante. Isso é válido para todos os LLMs? Algumas não consideram mais esse formato de pergunta e resposta. Isso é válido para todos os LLMs. Quando você tem... Porque o prompt ele não é propriamente uma pergunta. Ele é uma entrada. Para a inteligência artificial, você está dando uma entrada. Ela vai ter um processamento depois dessa entrada e vai te dar uma resposta, uma saída. É o modelo computacional, ele funciona dessa maneira. Então, quando você faz o prompt nessa maneira, como eu mencionei aqui, com a ação desejada, com o assunto, o estilo, com detalhes,
e o formato de resposta, não importa qual LLM você esteja utilizando, ela vai fazer exatamente aquilo que você solicitou. O tão eficiente que essa LLM, que esse modelo vai ser, depende de qual versão de chat você está utilizando. O Gemini, o ChatGPT, o IBM Greenlight, eu estou utilizando pago, eu estou utilizando gratuito. Isso interfere na quantidade de memória que aquela inteligência artificial tem para executar toda aquela questão de tokenização, de pesquisa nos bancos de palavras que ela tem na elaboração da resposta dela. Então, uma resposta mais rápida, uma resposta às vezes mais demorada, vai depender, né, o tão assertivo que essa resposta depende de qual inteligência artificial você está utilizando. Porém, todas elas, nessa questão de texto, funcionam da mesma maneira, porque elas utilizam os LLMs, tá? Todas elas utilizam os LLMs. Então, isso daqui, esse prompt engineer, ele é feito justamente para abstrair de uma inteligência artificial que utiliza LLM a melhor resposta possível. Tá bom? Maravilha, vamos seguir então. Os principais elementos presentes no prompt são a ação clara, explique, crie, resuma, gere uma equação que mostre como funciona um triângulo equilátero, por exemplo. Contexto suficiente. Aqui do contexto é bem interessante. Eu posso, por exemplo, utilizar aqui, ó. Imagine que você é um especialista explicando para leigos. Imagine que você é um advogado, especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, explicando para alunos do ensino médio a importância da proteção de dados e os perigos da exposição para a internet. Aqui eu tenho já um prompt bem contextualizado, dei contexto suficiente daquilo que eu estou querendo. Formato da saída, liste em tópicos, gere uma tabela, escreva em tópicos, em 2 parágrafos, em X palavras. Olha só. Exatamente, olha, aqui no nosso chat, Fernando colocou um exemplo muito bom ali, né, na pergunta sobre é válido para todos os LLMs, ele colocou ali por escrito, muito interessante, muitíssimo obrigado, Fernando, exatamente isso. Um prompt ruim, escreva sobre as fases da Lua. Um prompt bom, escreva um artigo de 250 palavras explicando quais são as fases da Lua e como ela interfere na plantação e colheita de arroz. Então, aqui eu já tenho um outro nível que eu passei. Eu não deixei uma coisa muito aberta, eu fui bem mais específico, o que ajuda eu ter a melhor resposta daquilo que eu estou necessitando. Voltando aqui aos nossos slides. Formato da saída, né? Liste em tópicos, gera uma tabela, escreve em tópicos, 2 parágrafos, 250 palavras. O estilo desejado. Eu quero que faça usando uma linguagem simples, eu quero com um tom acadêmico científico, eu quero no estilo de piada, no estilo de anedota, de meme. Eu consigo mudar o estilo do texto, que ela vai estar gerando a resposta. E as restrições, use no máximo 100 palavras, 250 palavras, não mencione X. Por exemplo, eu gostaria que falasse sobre momento político do Brasil, República, lá da Primeira República, mas sem mencionar fulano, porque eu quero ver as ações dos outros naquele momento histórico, por exemplo. Sem usar jargões, é uma limitação, sem usar emojis, sem usar memes, você pode também colocar. Teve um tempo atrás, e agora é um ponto muito interessante, tá? E eu peço que todos prestem bastante atenção nisso. Por quê? As inteligências artificiais são gratuitas? Algumas sim. Né? A gente tem um uso ali de X prompts, é gratuito para você, mas é limitado. Alguém está pagando a conta. Então, quanto mais usuários eu tenho na minha inteligência artificial, mais fácil depois eu chegar para os investidores e falar, olha, hoje a minha inteligência artificial tem X mil usuários usando ela, ou tem X milhões de usuários por dia que usam ela em algum determinado momento. O que atrai recursos do mercado para aquela empresa que desenvolveu aquela inteligência artificial. Então, alguém está pagando a conta. Ela não é gratuita, mas está aberta ali para os usuários utilizarem ela. Pois bem, há um tempo atrás, as inteligências artificiais, de modo geral, elas estavam querendo muito ser humanas, né? Foi meio que determinado ali, não, tem que deixar mais humanizado isso. Então,
tudo que você mandava para o Gemini, para o ChatGPT, para as outras LLMs, ele trazia um emoji junto, né? Por quê? Porque o brasileiro usa muito emoji no WhatsApp, vamos colocar emoji em tudo. Ou seja, você não solicitou o emoji, mas ele trazia no texto, porque ele tinha sido treinado naquele momento para utilizar aquele tipo de recurso. Se você colocasse não use emojis, ele não colocaria emojis na resposta. Por quê? Porque você trouxe uma restrição, uma delimitação. Tá? Estou usando esse exemplo para que vocês entendam como a restrição ela é tão importante quanto a ação estar bem clara. Porque assim eu consigo delimitar ainda mais aquilo que eu preciso que aquela inteligência artificial faça. Então, como é que eu vou falar? Então, já sei. Para todo prompt que eu vou escrever, eu vou colocar não alucine. Aí ela nunca vai alucinar. Eureka? Não. Isso não vai funcionar. Infelizmente, seria muito fácil se funcionasse assim. E eu vou utilizar esse exemplo anedótico para que a gente compreenda por que elas alucinam. Tá? Eu vou dar um exemplo do que eu vi. Em junho, eu tinha lido uma notícia que eu achei muito interessante mesmo. Eu tinha visto a notícia que 3 programadores, usando inteligência artificial, tinham vencido o Nobel de Química. Isso é sério. Então, eles usaram inteligências artificiais academicamente para desenvolver uma molécula específica e eles ganharam o Prêmio Nobel de Química justamente com o uso de inteligência artificial. 3 programadores, nenhum dos 3 era formado em química. Mas eles conseguiram ganhar o Nobel de Química dessa maneira. Ok? Esse era o contexto. Fui na inteligência artificial e coloquei, me conte a história dos 3 programadores que, usando inteligência artificial, ganharam o Nobel de Química. E vi o que ia sair. Ela, então, respondeu. Trouxe 3 programadores que eu nunca ouvi falar na vida, o nome dos caras, não acertou o nome, e trouxe que eles ganharam o Nobel de Química em 2025. Detalhe, o Nobel de Química só vai sair em outubro de 2025. E na época, né, foi alguns meses atrás, acho que em junho, julho, ela alucinou muito forte. Eu falei, ó, escrevi no prompt, você alucinou. Primeiro que esses programadores não existem. Segundo, que nós estamos no mês de junho, julho, e o Nobel só vai sair em outubro de 2025. Eu estou me referindo aos programadores que ganharam em 2024. E a premiação acontece no ano seguinte. Aí ela pediu desculpas, falando que ela tinha feito um texto, né, ficcional para me agradar. Espera aí, um texto ficcional para me agradar? Lembra que eu falei que os donos das inteligências artificiais deixam elas de graça porque eles querem depois mostrar que tem X pessoas usando elas por dia? Pois bem, toda inteligência artificial tem o viés de agradar o usuário. É por isso que elas alucinam tanto. Porque ela não vai falar, eu não sei esse assunto. Ela vai tentar escrever algo. Porque lá atrás, as versões mais anteriores que utilizavam Transformers e LLMs, eles eram bons adivinhadores de texto. Então, eles, pela semântica, pela análise semântica, eles determinavam, através dos cálculos matemáticos, qual era a maior chance de ter a próxima palavra. Eles eram adivinhadores de texto, consequentemente, essa questão de como o modelo funciona, ele ainda tem isso. É por isso que elas alucinam. Elas alucinam porque quando não tem contexto suficiente, ela não vai falar, eu não sei, não existe conceito suficiente, não existe dados para isso. Não, ela vai misturar aquilo que é real da base que ela foi treinada com algo que ela vai estar gerando ali na hora, uma ficção. E aí vai produzir uma alucinação. E esse talvez seja o ponto mais importante dessa nossa aula. Vão ter muitos alunos que vão estar utilizando inteligência artificial no dia a dia para fazer N atividades. Esses alunos, se estiverem lendo os textos, porque pode estar que ele só pega ali, copiou, jogou ali como resposta. Se eles estiverem lendo os textos,
eles podem estar aprendendo fatos ficcionais, não fatos reais. Ou seja, eles podem estar aprendendo as alucinações que a inteligência artificial teve, porque ela não tinha assunto, ela não tinha o contexto suficiente de treinamento dela para dar aquela resposta. Consequentemente, ele então alucina. E isso vai acontecer em N cenários. Em N cenários. Por isso o contexto é tão importante. Mas eu tenho o risco da alucinação. Por isso, é tão necessário que as entradas no meu prompt estejam claras e, acima de tudo, eu preciso do agente humano que vai estar validando aquela resposta. A inteligência artificial é uma ferramenta que a gente ganha tempo, que a gente otimiza os nossos materiais, que a gente melhora ali certos conteúdos, simplifica, mas eu necessito do fator do agente humano que vai estar verificando, validando se aquela saída, se aquela resposta, de fato, é verdadeira e coesa. Como o pessoal está até colocando aqui no nosso chat, alguns exemplos, justamente que algumas inteligências artificiais respondem bem, outras não respondem tão bem assim, e que às vezes, sim, elas alucinam, elas especulam. Eu já passei por isso, estava programando sistemas, estávamos utilizando inteligência artificial, emulando dados de paciente para fazer o melhor, por exemplo, o melhor prodiagnóstico, ou seja, qual que é a causa raiz da dor do paciente, quais possíveis doenças. Em um determinado momento, eu não informei o peso, eu só informei a altura. E mesmo assim, a inteligência artificial me deu o IMC. É impossível ter um IMC se eu não tenho peso. Por quê? Porque ela alucinou. Faltou um contexto e ela simplesmente aplicou algo ali. Por quê? Por ela nuvem de probabilidade. Lembra que eu falei para vocês que é 95%, por exemplo, ali na imagem do cavalo? Então, esses 5% são das incertezas, ela às vezes pega um ponto ali e assume aquilo como uma verdade na hora que ela está elaborando a resposta dela. Por isso temos que ter muito cuidado, principalmente quando nós estamos utilizando e também para quando nós estamos com os nossos alunos, instruindo eles, ensinando eles, enquanto os nossos alunos estão utilizando inteligências artificiais, tá? Ah, mas eu sou um especialista na área, eu conheço muito bem. Posso utilizar a inteligência artificial para escrever um artigo? Você vai ler o artigo, você vai ver que ela vai escrever muito bem, um artigo científico mesmo, ali ela vai conseguir escrever parágrafos muito bem escritos. A ferramenta, ela é poderosa, só que, mais uma vez, precisa da ação humana para fazer a validação, a verificação, se o que ela respondeu está de acordo com a realidade, tá? Vamos, então, seguir. Aqui tem um QR Code, pessoal, que vocês podem escanear. Ou, Fernando, você consegue jogar esse link rapidão aqui? Porque vai jogar lá para o IBM Greenlight, aqui para a gente brincar um pouquinho com essa IA. Mandar aqui para você. Aí você já coloca para todos, por gentileza. Eu já estou com o IBM Greenlight aberto. Aqui, experimentar o Greenlight. Tá, de modo geral, pessoal, para vocês terem uma boa visão, o IBM Greenlight, ele é uma inteligência artificial da IBM, né? Que é totalmente focado ali no uso é uma LLM, basicamente, é um modelo de inteligência artificial com LLM, e nós temos de maneira gratuita 25 prompts por mês, tá? É bem interessante porque ele consegue trazer várias informações bem bacana para cada um dos usos que a gente vai ter no dia a dia. Vamos lá, eu deixei alguns exemplos aqui, ó. Crie um plano detalhado para alcançar, vamos lá. Copiar esse carinha aqui e vamos adaptar no nosso IBM Greenlight. Eu vou colocar aqui para ele habilitar o pensamento, tá? Essa parte aqui eu acho bem bacana colocar para habilitar o pensamento, porque assim nós conseguimos enxergar como que ele está, de fato, pensando, tá? É bem bacana esse ponto. Então, vamos lá. Crie um plano detalhado para alcançar a maior nota possível no Enem
melhor, na prova de matemática do Enem, incluindo etapas, prazos, recursos necessários. Ao final, forneça um feedback construtivo sobre o plano. Beleza. Vou dar aqui um enter. Vitor ficou matemática, não sei se vai O corretor. dar Vamos uma ver. alucinada lá. Vamos ver. Vamos ver se ele vai, como que ele vai pensar. E acho que ele vai alucinar mesmo, hein? Complicou a vida dele, né? Compliquei a vida dele, vixe. De uso, vamos de novo. Agora a gente corrige aqui. Matemática. Ih, complicou. Vamos lá de novo. Recarregar a página. Aqui, IBM, Night, Playground, aí já cai direto. Então, Google, utiliza gratuito, só alegria. Beleza, habilitar aqui o pensamento. No prompt. E vamos dar Enter. Ele está pensando. Pensando. Vamos lá. Já vou puxar outra aqui também para a gente ver. Trazer aqui também. Mais uma vez, a gente pode estar utilizando N inteligências artificiais para o nosso dia a dia. Pimba, aqui Gemini. Aqui ele está mostrando o raciocínio dele. E aqui ele já trouxe, então, uma fase fundamental, 3 meses, etapa matemática tal, álgebra, recursos necessários. Ou seja, ele criou o plano. Ele criou o plano, tá? E ficou bem extenso, inclusive. No nosso prompt, a gente colocou aqui para ele ser detalhado, alcançar a maior nota possível, incluindo as etapas e fornecer um feedback. Feedback, olha só, ele trouxe tudo. Ou seja, aqui eu tenho na ferramenta, detalhe, eu estou logado, tá? Isso facilita também a gente estar utilizando. Então, geralmente, quando você loga, você já consegue que ele te responda antes. Porque, né, mais um usuário computado usando, e eu ainda sei qual que é esse usuário em específico. Aqui eu consigo trazer, então, dentro desse contexto da inteligência artificial, ok, eu quero fazer um plano de aula. Eu consigo trazer os tópicos. A partir desses tópicos, eu posso ir aprofundando. Beleza. Vamos aqui. Vamos pegar agora um outro coleguinha. Aqui da senhora OpenAI. E vamos testar outro prompt agora. Sempre utilizem várias inteligências artificiais, porque elas são ferramentas, você consegue logar, muitas estão gratuitas para o uso e pode estar utilizando. Aqui no chat eu vi que o pessoal estava já colocando, um ele pensou, o outro não. Vamos lá, beleza, copiei aqui esse segundo prompt. Aqui, ó, não estou logado. Ele vai ficar até lerdo, tenho certeza. Permanecer aqui, beleza, tirar esse ponto. Crie um quiz sobre aprendizagem no mundo real. Vamos ver. Cara, uma vez eu fiz esse prompt aqui, vamos ver o jeito que ele vai dar a resposta. Ó, ele trazendo emoji, que eu tinha mencionado a vocês, ó, mas eu não delimitei. E aqui ele trouxe um quiz, ó, perguntas e respostas, vai trazer qual que é a resposta correta, por quê. Eu também posso solicitar para ele. Enquanto ele vai elaborando aqui, vamos voltar ali para o Gemini. E vamos aqui no Gemini, então, jogar a mesma pergunta. Ele pegou direto do slide como se fosse uma imagem. Aí ele não conseguia entender que era uma imagem. Por quê? Porque está aqui, não está o texto. Beleza, deixa eu copiar então agora como texto e jogar para cá. Vamos ver o que ele vai estar fazendo. Olha que diferente.
ele não elaborou as perguntas e respostas. Por eu estar logado, o que ele fez? Ele gerou o quiz mesmo. Então, eu consigo ir respondendo aqui. Então, eu consigo justamente ter algo, dependendo da ferramenta que eu estou utilizando, mais complexo ou menos complexo. Quanto mais eu deixo aberto a nível do prompt aquilo que eu quero, né? Eu não usei um delimitador, elas podem gerar respostas muito diferentes. Ainda vão ser assertivas, mas a maneira será muito diferente. Então, aqui ele trouxe, ó. E olha, é até mesmo funcional. Se eu seleciono uma pergunta, ele já joga e já brinca aqui. Mas eu consigo compartilhar até mesmo porque ele gerou um canvas desse quiz. Por quê? Porque o Gemini, né, ele já tem essa função nativa, então depende de qual inteligência artificial a gente vai estar utilizando, ela vai ter mais ou menos recursos, dependendo do contexto em que ela está inserida. Tá bom? Maravilha. Vamos agora voltar aqui, que tinha mais um exemplo. Uso seguro e responsável de IA. Uma notícia X. Vocês podem me ajudar nessa? Se possível, vamos lá. Gostaria... Deixa eu até colocar aqui no chat. Rapaz, deu até travado aqui. Eu gostaria, vou abrir nesse navegador, o Gemini. Fica mais fácil. Alguém caça rapidão e joga aqui no chat o link de uma notícia, tá? Para a gente testar. Vamos lá, ok. Uso seguro responsável. Analise se a notícia, se a notícia do link é verdadeira. Alguém tem uma notícia rápida aí para a gente colocar? Opa, pegamos aqui uma, hein? Obrigado, Márcia. Beleza. Ele vai procurar na web. Ele vai trazer de quando é a notícia. Fala que é uma matéria legítima, baseada, etc. e tal. Pegou de um veículo grande. Se a gente pegasse de um veículo de qualidade meio duvidoso, né? Imagina o seguinte, sei lá, peguei ou inventei e coloquei num blog e jogar, ele também vai fazer esse tipo de validação. Isso é útil, tá? Principalmente no dia a dia, quando a gente está falando hoje, muito debatido sobre N coisas, N notícias que se tem sendo bombardeadas a todo momento. Então, ele acaba tendo ali, ele traz as informações, as fontes e tudo mais. Ponto de atenção. Tem uma frase que ela é desgraçadamente verdadeira, que fala que quanto mais uma mentira é repetida, mais chances ela tem de se tornar uma verdade, né? Pois bem, quanto mais uma notícia falsa ela é espalhada, consegue-se até mesmo enganar inteligências artificiais. Então, não é somente, e esse é um ponto que nós temos, os alunos vão confrontar a gente. Não, mas a IA falou que é verdade. Porque a inteligência artificial agora virou um novo guru, um novo dono absoluto da verdade, e o aluno vai falar, não, eu dei um @grok no X, no Twitter, e ele falou que essa notícia aqui é verdadeira. Por quê? Porque ele pesquisou e teve N situações ali que ele apontou. Mas às vezes já tem a própria nota da comunidade, essa notícia é inverdade. Ou não, essa ferramenta que está prometendo uma renda extra, na verdade é um jogo de azar. Então, existe ali as notas da comunidade, os moderadores, são as próprias pessoas falando, não, isso aí não é verdade, isso aí não aconteceu desse jeito, não. Aconteceu de tal maneira. Por quê? Porque muitas vezes utiliza-se de repetição, tá? É uma tática isso de desinformação, de você ter o mesmo conteúdo, é o mesmo texto, copiado e jogado em vários lugares, tá? Ou seja, na intenção de repetir tanto uma mentira para que ela se torne uma verdade. Consequentemente, acaba enganando também a inteligência artificial, tá bom? Maravilha. Voltando então aqui,
para os nossos slidezinhos, felizes e contentes. Nós vimos 3 prompts diferentes, rapidinho, que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, ali como professores. Aprendemos como que eu elaboro bem um prompt, por que é importante eu ter uma ação bem definida, o assunto, dar contexto o suficiente, delimitar como que eu quero a resposta. Isso vai me ajudar. Isso vai me ajudar a ganhar tempo, a elaborar atividade, a resumir conteúdo, a preparar melhor, utilizar a imagem. Eu quero deixar meu slide mais bonito, eu quero que gere uma imagem do Albert Einstein robótico para colocar aqui. E aí, não, eu quero em tons azuis. E eu coloco ali a hash da cor que eu quero. Então, eu consigo elaborar muita coisa. Inteligência artificial é uma ferramenta, mas eu preciso do ser humano ali, mais uma vez, para estar atuando, né? Com a inteligência artificial eu consigo fazer meu cachorro cantar rap. Dá para fazer inúmeras coisas incríveis, extraordinárias. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso, mais uma vez, entender que é uma ferramenta. Ela não é a detentora de uma verdade absoluta, tá? E nós, como professores, temos que estar antenados a isso, porque os nossos alunos estão sim usando. E não estão usando pouco, não, estão usando e muito as inteligências artificiais no dia a dia. A gente está passando atividade para eles, eles não estão pesquisando, escrevendo, raciocinando. Não, estão jogando lá no prompt. Tem alguns que eles já até logam, você bate a foto ali, ele entende o que está na pergunta, o aluno não tem nem o trabalho de escrever a pergunta e a IA já vai soltando toda a resposta. Eu sei, meu filho tem 16 anos, ele usa inteligência artificial ali quando está fazendo atividades. E como é que a gente lida com isso? A gente tem que saber o que eles estão utilizando para saber identificar como que é a resposta. Opa, não, foi você mesmo que fez essa resposta? Não, fui eu sim, professor. Então me fala, como é que você pensou nisso? Aí, né, a famosa casa cai, mas tem a questão de, você pode estar expondo muito aluno. Então, nós temos que tomar muito cuidado no nosso dia a dia, como professores, para melhor preparar os nossos alunos. Ponto principal, e não vai mudar. Inteligência artificial veio para ficar. Ela veio para ficar, ela não vai mudar. A questão as pessoas não vão passar a usar menos. Não, as pessoas vão passar a usar cada vez mais. E há o risco das pessoas cometerem atrocidades por estarem usando muito inteligência artificial. Eu tenho visto muitas pessoas falando, não, eu não vou mais no terapeuta. Eu não passo mais no psicólogo, eu converso com o chat. E ele me entende. Então, sim, vai acontecer também de existir dependência emocional com inteligências artificiais. Parece loucura, parece que a gente está vendo uma série do Black Mirror ali. Não, é uma realidade que já está presente. Já está presente. Felizmente ou infelizmente, esse é o nosso mundo e nós temos que estar preparados para melhor capacitar, primeiramente, nós mesmos e depois os nossos alunos para aquilo que eles vão enfrentar, porque isso vai fazer parte do dia a dia. Finalizando, né, vamos abordar agora que esse é um dos desafios, tá? Para finalizar essa nossa webinar, desafio para nós, professores, tá? Não é o desafio que o Fernando vai comentar, que o Matheus da IBM vai comentar, não, isso aqui é um desafio para nós, no nosso dia a dia, na nossa sala de aula. Integrar o uso de inteligência artificial ao nosso dia a dia para melhor ensinar e preparar os nossos alunos, sem nunca nos esquecer de que a educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas, pessoas transformam o mundo. Era isso que eu tinha para vocês, pessoal. Muitíssimo obrigado. Nós temos uma pesquisa aqui que vamos colocar no chat, tá? Para que vocês possam avaliar essa nossa webinar. Muitíssimo obrigado, hein? Obrigado, Vitor. Obrigado a todos que participaram aqui no chat, com suas perguntas, comentários. E sim, esse filme é muito interessante. Se você não assistiu ainda, Ela, ou Her, é um cara que se apaixona por um robô, e isso está muito, vamos dizer assim, em alta lá fora, né? Então a gente precisa se preparar, porque a gente vai ver muito disso nas salas de aula também. Eu vou colar também a pergunta, ou melhor, a pesquisa de satisfação, e aí vocês podem, por favor, ao final dessa sessão, podem votar, podem deixar seus comentários, por favor.
Ótimo, muito obrigado. Bom, já tomei aqui as rédeas aqui da continuidade aqui, certo? Então, agradecer o Vitor, agradecer ao Fernando pela gestão, né, a facilitação das perguntas. Professores, podem continuar mandando perguntas, dúvidas, né? Embora a gente mude um pouquinho o tema agora para falar um pouco mais sobre a estratégia de formação, próximos passos. A ideia é que vocês possam continuar perguntando e qualquer outras dúvidas que não foram respondidas a gente leva aqui para o time, né? Vitor, Fernando, eles estão sempre em contato com a gente aqui, tá bom? Aí, Vitor, só vou dizer que a sua tela ainda está sendo compartilhada. Tranquilo. Eu vou Aqui eu estou pedir. no material que você vai abrir, eu acho. Isso, é que na verdade temos aqui a participação da Rita, e aí eu vou pedir para a Então, Rita passar, tá bom? tranquilo. A Rita está aí, só me dá um oizinho aí se está no lugar. Oi, estou aqui. Maravilha. Então, pessoal, aqui agora é uma sessão um pouco mais breve, tá? O que que a gente vai mostrar para vocês? Primeiramente, o ambiente que a gente preparou para que vocês possam acessar não só essa gravação, posteriormente, quando, né, a professora Laís e o time nos compartilhar, como também alguns cursos de aprofundamento de vários dos temas que o Vitor trouxe hoje, tá? Então, dentro da plataforma, a gente criou uma página, a gente vai mostrar para vocês. A partir do link que a Rita ou eu, enfim, compartilhar aqui no chat, é o ambiente onde a gente vai pedir para que vocês se registrem. É também o ambiente onde vocês vão poder tirar o certificado dessa sessão, né? Um certificado, óbvio, diferentemente de outros certificados que eventualmente vocês já tirem por esses encontros, né? Como trata-se desse momento especial, aqui a gente gerou um certificado dentro da nossa própria plataforma, então é um certificado assinado por nós aqui da IBM para garantir aqui essa 1 hora de aprendizado com o Vitor, tá? Além disso, a gente tem um desafio para vocês, né? E é um desafio saudável, um desafio que a gente gostaria de engajá-los para poder contar um pouco da experiência de vocês com a IA generativa, mostrar para nós como que são os testes, como que vocês vêm utilizando, como vocês vêm reconhecendo o prompt. E isso eu vou mostrar, tá? A gente criou um formulário, a professora Laís e o time criaram um formulário com algumas perguntas para que justamente a gente consiga mapear não só o que vocês sabiam de A, o que vocês agora entendem mais de A, essa experiência de vocês e o que vocês gostariam de saber, tá? Só que eu só vou contar do formulário depois que a Rita mostrar agora a sessão e depois que eu e a Gabi contarmos sobre a estratégia como um todo. Porque não adianta a gente dar as opções para vocês de compra na feira se vocês não sabem quais são as frutas. Então, eu e a Gabi vamos entrar, vamos contar um pouquinho como a IBM vem entendendo essa formação de professores e aí depois eu passo pelo formulário para vocês saberem quais são as perguntas. Importante sempre dizer e reforçar, todos esses dados obviamente estão aqui, né, dentro do ambiente da Ânima, por isso que até o formulário quem faz a gestão é o próprio grupo, né, o time de vocês, o time de talentos, então a gente não tem acesso, é justamente para que a gente possa mapear essas práticas e mapear principalmente com comentários de vocês, tá? A gente gostaria muito de ouvir de vocês o que vocês acharam dessa sessão, o que vocês acharam da própria atividade, o que vocês gostariam de ver, o que vocês acharão dessa próxima sessão que a gente quer fazer em novembro, tá bom? Então, vou passar aqui para a Rita, a ideia é que seja algo rápido, e aí depois eu volto para falar um pouquinho com vocês junto com a Gabi da estratégia, e a gente finaliza apresentando o formulário, tá bom? Rita, por favor. Olá, obrigada, Matheus. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Rita, faço parte aqui do time de responsabilidade social da IBM. Vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês um plano de aprendizagem para vocês aprofundarem os conhecimentos em inteligência artificial. Então, criamos esse plano especialmente para vocês. E vocês vão receber o link para acessar esse plano de aprendizagem que fica dentro da nossa plataforma, chamada IBM Skills Build. E esse é o plano de aprendizagem. Então, o objetivo é como utilizar, né, a IA generativa em sala de aula, que foi essa super aula que vocês tiveram aqui hoje. Dentro do plano, nós temos alguns conteúdos para vocês acessarem. Então, esse primeiro material aqui, eu vou até abrir em uma nova aba,
É aqui que vocês vão retirar o certificado de participação da atividade de hoje. Então, aqui vocês podem retirar o certificado. Eu já mostro como vocês retiram o certificado. Aqui também vai ficar disponível a gravação desse webinar, para caso vocês queiram assistir depois, novamente. E tem alguns conteúdos para aprofundamento. Então, selecionamos aqui 3 conteúdos, mas a plataforma tem centenas, milhares de conteúdos sobre inteligência artificial e outros temas, mas esses 3 foram selecionados com esse objetivo, né, de enriquecer a experiência de vocês com inteligência artificial em sala de aula. Então, temos o conteúdo de inteligência artificial, ética da inteligência artificial e seu futuro na inteligência artificial, esse panorama de trabalho. E aí, vocês já podem notar, caso vocês já conheçam a plataforma, eu sei aqui que muita gente é super curiosa, né? Talvez já conheça, vocês podem notar que caso vocês tenham feito algum conteúdo já na plataforma, esse conteúdo é reaproveitado. Então, aqui, por exemplo, eu já terminei esse curso de Seu Futuro na IA. Quando eu clico nele, aproveitando para mostrar como vocês geram o certificado. Então, uma vez que você finaliza o curso, ele é finalizado, né? Ele fica tagueado como concluído. E aí você vem aqui e só clica em visualizar certificado de conclusão. E aí você vai ter o seu certificado pronto para ser compartilhado, ou você pode imprimir, salvar em PDF. E a mesma coisa vai ocorrer com aquela atividade do webinar, né? Que é o webinar de hoje. Então, é o webinar de 2/9, das 14h30. Você vem aqui, marca a atividade como concluída, 2 horas. Sucesso, marcado como concluído. E aí vem aqui no menu Ações, visualizar certificado de conclusão. Vai estar o título da aula, seu nome e a carga horária da atividade de hoje. Então, é assim que vocês retiram o certificado. E aí, como eu comentei, vocês vão receber os links para acessarem esse certificado de hoje e para acessarem esse plano de aprendizagem. Espero que vocês gostem desse conteúdo que a gente selecionou para vocês e façam muito bom proveito deles, porque são conteúdos incríveis realmente aí para enriquecer o dia a dia de trabalho de vocês. Valeu, Rita, muito obrigado. Rita, faz um favor para mim, então. Sim. Manda já esse link aqui no chat. Mando. Tá? Como a gente tem bastante mensagem, assim que você mandar, eu vou copiar e colar umas 2, 3 vezes, só para vocês terem a certeza de qual link a gente está se referindo. Até porque a gente vai falar do outro link daqui a pouco, que é o link do formulário. Então, para não confundir, a gente deixa os dois aqui bem destacados, tá bom? Então, enquanto a Rita está copiando aí, eu vou chamar a Gabi para a gente falar um pouquinho. Então, aqui, ó, está copiado, eu vou mandar mais uma vez pelo meu nome. Então, este é o link para acessar esse plano de aprendizagem. E este é o mesmo link para acessar para vocês se registrarem também. Então, aqueles que não estão registrados, sei que tem alguns professores aqui já tiveram acesso por outros locais. Se já tem o registro, só se logar, não tem problema nenhum e vão acessar a mesma página. Aqueles que não estão ainda registrados na plataforma, vocês podem clicar nesse link, se registrar e vocês vão cair diretamente nessa página, tá bom? Então, se registrou agora, cai nessa página, se registrou amanhã, cai nessa página. Obviamente que a gente quer que vocês se registrem já agora, né? Temos aqui 349 pessoas assistindo, o máximo que puder agora já acessar melhor. Mas esses links aí eu vou pedir para a professora Laís, para o time, compartilhar de novo com vocês, de uma forma estruturada para vocês terem acesso. Até como a gente disse, né, não termina hoje, termina lá em novembro, então a gente quer que vocês engajem bastante com aquele a gente tem de material, tá bom? Agora, o login seria com usuário institucional? Pode ser, Jonas, eu inclusive sugiro que sim, tá? No caso de ser institucional, vocês vão ter uma forma de fazer que, né, porque hoje eles dão as opções, quer se registrar com Google, quer se registrar com LinkedIn, assim por diante. Se não for por nenhum desses, vocês vão criar conta lá, isso, registro por e-mail, e aí vão fazer o registro pelo e-mail institucional, tá bom? Por que é interessante vocês se registrar pelo institucional?
Como eu comentei lá no começo, junto com o Gravito e o time, faz parte da parceria como um todo. Então, vocês potencialmente podem levar para dentro da sala de aula de vocês, e aí por isso que é interessante vocês estarem com o institucional, porque depois a gente consegue fazer essa articulação. Ainda não é este momento e este propósito é para fazer com que vocês utilizem enquanto indivíduos, enquanto professores aí para a formação de vocês, mas na medida que a gente vai reforçando essa parceria, né? Assim como eu disse, a gente já fez 3 semestres onde alunos entraram na plataforma e acessaram a plataforma, né, dentro dos seus cursos de licenciatura. A ideia é que a gente possa fazer isso em breve também, para que vocês possam trazer os alunos de vocês, tá? Nada por enquanto, mas podem utilizar aí pelo institucional, porque já é meio caminho andado. Quero me cadastrar pelo Gmail. Por nós aqui, tudo bem, mas aí fica a critério também aqui do time, né? Aí, professora Laís, não sei se você quer dar uma sugestão única, se eles se registram só com o institucional ou não, aí fica a critério de vocês também. Eu acho que é interessante pelo institucional, pelos motivos que você acabou de citar, né, Matheus? Eu acho, sim, que a Tá gente bom, poderia um pouco padronizar essa tá bom. sugestão, tá? Legal, tá bom. Mas, assim, vi que a Elisângela comentou que já me registrei pelo Google. Também não tem problema vocês utilizando este link que a gente. Eu acho que a regra maior é que vocês utilizem este link. Porque se vocês não. Utilizando esse link, a gente sabe, independente se vocês vieram pelo Google ou não, que vocês fazem parte do Ânima, tá? Então, aqueles que eventualmente também tiverem erros de login, erros de registro, podem se registrar por outros utilizando esse link. Vocês estão tagueados dentro da nossa plataforma como professores do Ânima, tá bom? Agora eu vou passar para a Gabi e aí a gente, né, vou também complementando aqui para a gente poder falar um pouco dessa estratégia em geral e aí eu vou finalizar com o formulário, tá bom? Então, Gabi, por favor. Oi, pessoal, de novo, boa tarde. Voltando aqui para a gente ter a nossa conversa agora, para a gente compartilhar um pouco sobre a estratégia, do que a gente está pensando. Vou compartilhar minha tela, eu compilei as informações que a gente já tinha em uma apresentação. Vocês só me confirmam se está aparecendo direitinho a minha apresentação. Está sim, Tá. Gabi. Só uma forma da gente organizar aqui, depois eu posso compartilhar esse material com vocês. Então, esse webinar, essa super aula que vocês tiveram agora, super legal. Vocês estão vendo na tela cheia, né? Porque eu estou vendo, sei lá, 1 milhão de telas diferentes, então... Sim. Tá. Tá vendo na tela. Aquela coisa, né? A tecnologia sempre pegando a gente de surpresa todos os dias, né? A gente aprende sempre. Esse webinar, essa aula que vocês assistiram hoje, faz parte de um planejamento que a gente tem feito de uma série de webinars. Isso é só como seria a primeira fase, né? Uma primeira fase do que a gente pensou de um programa de treinamento e capacitação voltado para professores, para educadores em inteligência artificial. Então, a gente rascunhou essa primeira proposta, sendo esse webinar que vocês assistiram hoje, dessa série, e o que seria uma primeira fase. A gente tem muitos planos, a gente está trabalhando muito e tem algumas expectativas assim de coisas que a gente quer construir ao longo desse semestre. E a participação de educadores como vocês, o retorno, de saber, de receber esse feedback é muito importante para a gente saber se são materiais relevantes, se são temas interessantes. Depois o Matheus vai falar do formulário. E principalmente se existem complementos, lacunas e coisas que a gente pode explorar. Com certeza vocês vão ter ideias muito, muito interessantes. Eu queria compartilhar com vocês rapidamente, antes de mostrar para vocês as 7 propostas de webinar que a gente pensou, que a gente tem alguns pontos de partida quando a gente pensa na nossa estratégia de material para professor e o que a gente está construindo para treinamento de professores. Então, a gente parte de alguns princípios, né? Podem ser que esses princípios não sejam todos os princípios completos, e aí é sempre uma troca, é sempre uma construção coletiva, assim, desse material, até porque ele é para os professores, então os professores, eles têm que fazer parte dessa construção também, né? A gente parte desse princípio de que a gente quer acolher professores com diferentes demandas. Então, a gente tem professores que não são da área de tecnologia, necessariamente, que são de outras matérias, que têm níveis de proximidade diferentes com a IA. Ou seja, existem professores que não têm tanta proximidade, tanto conhecimento, tanta intimidade com a IA. Tem aqueles que já usam muito e querem olhar
ter um olhar assim um pouco mais avançado, ou ver outras funcionalidades, ou entender a IA por meio de outras perspectivas. Então, a gente entende que esse material, as estratégias que a gente está traçando, tem que atender diferentes personas dentro do grupo enorme que é todos os educadores, né? A gente, né, como a IBM, né, uma empresa de tecnologia, a gente quer oferecer suporte e orientação sobre conceitos básicos e aplicações práticas da IA para que os professores se sintam confiantes e possam trabalhar esses conceitos em sala de aula, sem necessariamente usar a tecnologia. Então, assim, a tecnologia, o que eu quero dizer com isso? É você entender como a tecnologia funciona, quais são os conceitos e os princípios que guiam, que norteiam essa tecnologia, que você possa explicar isso de diferentes maneiras para as suas turmas, sem necessariamente ter que estar com o computador logado ali. Né, você ter domínio desses conceitos de forma que você consiga usar analogias, metáforas, criar narrativas que façam com que os seus alunos entendam como essa tecnologia funciona, sem necessariamente ter que abrir um link e falar, ela funciona dessa forma aqui. Assim, a gente consegue ser mais atuante em relação à IA e qualquer tecnologia, né? Uma perspectiva muito importante para a gente na IBM é que a IA ela aumenta e auxilia a inteligência humana, ela não substitui a inteligência humana, e isso foi uma fala do Vitor, né, muito importante. A curadoria, a forma como a gente usa a IA como ferramenta é essencial, mas essa ideia de que a IA ela aumenta, ela é um suporte, ela é uma ferramenta, isso é muito forte, é um valor muito forte de que ela não substitui ninguém, mas sim ela aumenta a inteligência humana, ela atua com a inteligência humana e a gente está sempre trabalhando junto com ela. Isso me leva ao próximo tópico, que é também a ideia de que pensar a tecnologia, de pensar a IA não só como uma tecnologia, uma ferramenta, eu chego lá e jogo prompt e pego. É um motor social, então ela faz parte da sociedade, ela muda a forma como a gente interage. Eu estava vendo hoje, na verdade acho que ontem, um artigo sobre como o elemento surpresa tem sumido do mundo. A gente, por exemplo, via uma coisa e pensava, nossa, que coincidência, eu vi esse local que eu estava pensando, ou então aquele amigo que eu estava pensando, que coincidência, que surpresa. E hoje parece que nada é uma grande surpresa, mas sim algoritmos que estão sempre funcionando e trazendo essas memórias e a gente fica com essa sensação de que não existe mais uma surpresa, é sempre uma grande mecânica algorítmica sugerindo coisas para a gente. Eu achei interessante, isso são temas, por exemplo, muito importantes para trazer para uma aula de sociologia, para uma aula de filosofia, ou seja, a IA, pensar tecnologia não é necessariamente algo restrito a uma aula de matemática, uma aula de computação, né? Então, envolve a gente mobilizar o pensamento crítico sobre a tecnologia para educadores, também trazer isso para a sala de aula para compartilhar com os alunos, capacitar os alunos a pensar criticamente a inteligência artificial. Assim, a gente não é só usuário de IA, mas sim co-criador, né, daquela tecnologia, como ela funciona. A gente assume um protagonismo diante dessa tecnologia, não só vira um usuário passivo dela, né? Se tiver algum comentário, alguma pergunta, eu vou pedir para o Matheus ajudar, porque como eu estou usando esse PowerPoint em apresentação, não estou conseguindo ver nada, só poucos rostinhos. Tá. Obrigada. Agora eu vou compartilhar com vocês quais foram os webinars. Eu não vou me estender muito aqui, senão a gente vou tomar muito tempo. Mas são 7 webinars, 7 aulas que a gente pensou. Tá em uma ordem aqui que a gente usou, que a gente pensou neles. Uma das sessões já aconteceu, né? Então, a primeira sessão seria entendendo a IA, tudo que o professor precisa saber, ou seja, tudo que ele precisa saber para dar uma aula básica de IA, se amanhã esse professor quisesse ensinar para os alunos como a IA funciona, conceitos, algoritmo, como é o processamento neural, todos aqueles conceitos que norteiam a tecnologia, conceitos básicos, assim, para o professor realmente sair assim, se sentindo, ok, agora eu entendo como isso funciona, eu posso passar isso para o meu grupo. E aí tem os objetivos gerais, entender como ela funciona, quais são as principais conclusões que os professores vão tirar dali, desmistificar conceitos sobre IA, se sentir mais preparado para dar uma aula. Depois eu posso compartilhar esse material com a professora para vocês verem em mais detalhes.
O segundo webinar seria Fazendo Escolhas Inteligentes, Ética de IA para educadores e também para alunos, então entender questões de viés, entender questões do uso responsável, confiabilidade, saber mais a fundo sobre transparência, sobre as alucinações, sobre todas essas coisas e como fazer as escolhas, como usar essa ferramenta de forma eficiente e inteligente e ajudar os alunos a fazer esse melhor uso também. O terceiro seria preparação de alunos para amanhã, preparando os alunos para amanhã, carreiras na área de IA, e essa sessão seria para explorar diferentes áreas e diferentes formas que os alunos poderiam trabalhar usando inteligência artificial, considerando que essa tecnologia faz parte do presente, obviamente, ela vai mudar o futuro, então, quais são os novos cargos, as novas posições, as possibilidades, ajudar os alunos a ampliar horizontes e entender mais sobre as possibilidades de trabalho com IA. O quarto é basicamente a aula que vocês tiveram hoje, né, que é fazendo a IA trabalhar com você, aprendendo a arte do prompting, exercendo prompting. Aí fica também para vocês quando vocês forem dar para a gente, saber se a aula, esse tema pode ser aprofundado, se existe a necessidade de ter uma segunda aula sobre Gabi, isso. a sua tela não mudou. Você está no webinar 4, mas a gente está... Agora mudou. Agora mudou. Tá, desculpa. Tá. Estão vendo? Então, agora essa foi a vendo aula... o 4, tá. Essa fazendo foi a aula trabalhar para você. Ótimo, obrigada. Essa foi a aula que o Vitor conduziu, e aí, vendo exemplos de prompt na prática, essa foi a quarta proposta. 5, eu estou na 5, eu já não sei se mudou, aí vocês vão me ajudando. Está sim. Mudou. Tá. Construindo um currículo de ensino para professores, né, de destaque com IA, ou seja, essa é uma sessão voltada para os educadores mesmo, como usar ferramentas de IA para melhorar o currículo de vocês, melhorar a forma como vocês se apresentam, para construir um currículo, quais são as técnicas, estratégias que causariam um impacto positivo, assim, quando vocês vão construir um currículo. E as duas últimas sessões, elas são mais aprofundadas, foram pensadas justamente naqueles professores que estão querendo aprofundar conhecimentos e saber um pouco mais sobre a parte técnica de IA. Então, tem como a IA generativa realmente funciona, são sessões sobre linguagem natural e processamento de visão. E aí são sessões mais técnicas em que você vai ver realmente como funcionam essas tecnologias nos bastidores, né, como elas geram imagens, quais são as questões os termos técnicos envolvidos. Então, essas duas sessões foram pensadas para aqueles professores que já têm uma intimidade com IA e querem saber mais, querem se aprofundar. A última, que seria a parte 2, aprendizado de máquina, né, o machine learning e o deep learning, e o aprendizado profundo, né, como funcionam essas duas sub-áreas da inteligência artificial, esmiuçar esses conceitos, entender a fundo como eles funcionam, as terminologias, técnicas, e como essas terminologias, elas impactam a educação, impactam o mundo, e o que esperar das próximas ferramentas, quais são o que vem por aí. Então, como eu disse, a minha apresentação termina aqui, esses são os 7 webinars. Como eu disse, isso é só uma primeira fase. Eu acho que o mais interessante dessa troca é escutar dos professores, é entender não só o que vocês acharam, mas o que vocês esperam, o que está faltando, como vocês percebem a IA no dia a dia de vocês, da sala de aula. A gente tem a perspectiva de criar uma credencial para professores, de criar um plano de ensino mais abrangente, mais completo, tendo como ponto de partida esses pontos todos que eu trouxe, esses webinars. Mas, assim, o que mais vocês gostariam de ver? E aí eu vou passar a bola, não sei se eu falei tudo, mas o Matheus pode me complementar, e eu vou passar a bola para o Matheus para ele falar sobre o formulário e sobre como vocês podem ajudar a gente nesse debate e como a gente pode criar e construir junto esse material de treinamento para professores em IA. Ótimo, muito obrigado, Gabi. Serei breve, tá? Porque eu acho que é justamente para a gente concluir. Eu acho que um bom complemento é que as respostas de vocês no formulário, que eu vou mostrar agora, e aí, professora Laís, se puder já começar a compartilhar o link do formulário no chat,
Eu te agradeço. Eu vou mostrar para vocês aqui como que está montado o formulário, mas as respostas de vocês, de uma das perguntas específicas, é o que vai formar nosso encontro lá de novembro, tá? A nossa ideia é que a gente, né, estamos estudando aí, de acordo com as respostas de vocês, a gente faz as divisões por salas temáticas, vamos entender o que vocês querem ver, porque se for unânime um tema específico, a gente toca esse tema. Se a gente vê que tem uma divisão equilibrada em mais de um tema, a gente faz uma divisão, traz outros especialistas para falar desses eixos que a Gabi tocou, tá bom? Vou compartilhar aqui, sem mais delongas, a minha tela, para mostrar para vocês como que foi formulado esse formulário, né? Quase foi redundante aqui, um trava-língua que eu criei agora. Eu já deixei aqui respondido, igual a Ana Maria com as receitas dela, né? Porque a gente tem que ser mais rápido, mas eu quero focar nas perguntas que vocês vão responder, tá? Então, para além da identificação de vocês, que daí vocês vão colocar aqui de onde vocês são, que espaço do time vocês participam, a gente tem aqui as perguntas. Primeiro, analisar qual é a percepção de vocês antes desse webinar, né? Então, é uma primeira pergunta. E aqui não tem nada de resposta certa ou errada. A ideia é que a gente capture as percepções de vocês, como a gente bem falou várias vezes. Depois, como você definem as experiências de vocês agora, né, depois dessa primeira sessão. Se vocês já utilizaram ou pretendem utilizar os conteúdos da nossa trilha, né, então, desse primeiro link que a gente compartilhou com vocês. Qual o impacto que vocês acreditam que a IA tem no ensino de vocês, né? Então, o que impacta esse uso? Tornar as aulas mais dinâmicas, apoiar os alunos em dificuldades, otimizar o tempo ou outras, aí vocês podem destacar mais de uma se vocês quiserem. Quais as barreiras que vocês enxergam para aplicar? É uma questão de falta de capacitação, uma questão de falta de tempo, são limitações técnicas, são outras questões, né, éticas ou pedagógicas, e tudo para a gente poder identificar esse perfil. E essa é uma das mais importantes, para além da atividade que eu vou propor embaixo, mas para o próximo encontro, qual tema você gostaria de ver? Eles são exatamente os temas que a Gabi nos trouxe aqui agora. Vocês vão selecionar um deles, e aí, a partir dessa divisão, a gente vai definir como contemplaremos aí todos os temas. A ideia é que não seja uma questão do mais votado ao vencedor, a ideia é que a gente, na verdade, consiga dividi-los em perfis, porque pode ter gente aqui que já quer ir lá para a parte 2, aprendizado de máquina e aprendizado profundo. Ótimo, maravilha. Ah, não, eu quero ver uma parte de ética e IA para educadores. Tudo bem também. A gente precisa fazer essa divisão a partir do que vocês forem responder. E aí, as perguntas 11, 12, 13, 14, 15 e 16, elas são, na verdade, uma atividade que a gente está propondo para vocês, tá? Que ela vai virar um segundo certificado, que eu vou mostrar para vocês onde vocês vão ter acesso, de mais 3 horas. Porque qual que é a nossa ideia aqui? A gente os convida a aplicar os conceitos que vocês desenvolveram hoje aqui. Então, vocês entenderam hoje o que é prompt, vocês entenderam como utilizar um prompt, e a ideia, a partir da pergunta 11, é que justamente vocês utilizem esse prompt dentro de algum material que vocês têm. Então, aqui eu estou dando um exemplo, né, puxando um lobby aqui para a minha área querida de formação. Vou fazer aqui um tema de história do Brasil. Posso selecionar aqui qual atividade eu quero fazer? Eu quero fazer um planejamento de aula, quero criar material didático, quero fazer uma prova, quero utilizar a generativa para o apoio dos meus estudos, para um tema que eu quero fazer, ou não, eu quero uma outra coisa, que a gente nem imaginou. Vocês coloquem aqui também, tá bom? Depois vocês vão selecionar qual IA generativa vocês vão utilizar. Importante dizer, eu acho que vocês já perceberam, a IBM ela é uma empresa que a gente chama de empresa para empresa. Nosso negócio não é com o consumidor final. Então, para nós, a gente não está aqui para vender o IBM Granite, para vender o Watson X, né? Alguém perguntou aí se o Granite era filho do Watson, né? O Watson é o nosso fundador, que aí virou o nome do nosso produto, da primeira IA, e hoje o que seria o filho do Watson é o Watson X, que é a nossa IA generativa, mas ela é focada em empresas. Então, para nós aqui, e para esse ambiente, para esse propósito, pouco importa aquele que vocês vão utilizar, tá bom? Então, vamos supor que vocês selecionaram aí o ChatGPT, ou algum outro que vocês queiram.
Estou utilizando para criar imagem para minha aula de artes. Beleza, vocês podem utilizar o DALL-E, né, que não está aqui, mas, não, vou utilizar o ChatGPT. Beleza, talvez não tenha uma performance tão boa para gerar imagem, mas é esse teste que a gente quer que vocês nos tragam, tá? Pergunta 14, para vocês colocarem aqui qual o prompt que vocês utilizaram. Então, agora vocês já sabem o que é prompt. Eu estou até dando aqui uma colherzinha de chá, que eu estou dando 2 exemplos na minha resposta, né? Uma muito simples que eu coloquei aqui, que é: oi, chat, cria uma aula de história para mim. E um segundo exemplo que eu sugiro que vocês sigam mais é um prompt detalhado. Lembra que o Vitor falou que quanto mais detalhes você trouxer para especificar o público que você quer construir, para especificar o contexto que você quer construir, você vai ter um melhor resultado? Então, eu tenho um aqui, né? Então, crie uma aula completa de História do Brasil, voltada para alunos do segundo ano da graduação em História. Aqui eu, inclusive, sugiro uma outra coisa que eu pensei agora, que contexto de... por exemplo, estou no país Brasil. Por que isso? Porque se você falar para ele criar uma aula de história para alunos do segundo ano da graduação sem especificar que você está no Brasil, ele nem vai saber qual currículo você está falando. E aí começa a entrar naquele nível que o Vitor falou, que ele vai entrar num laço de probabilidade e vai falar, beleza, vou puxar aqui do currículo estadunidense. Enfim, e aí talvez não venham respostas que vocês queiram ter. A aula deve ter um tema central, apresentar um roteiro, bababá. Então, quanto mais vocês especificarem, melhor vai ser esse resultado de vocês. Pode ser que vocês não tenham um resultado tão bom quanto vocês esperassem? Sim, pode ser que não. Então, a gente tem uma pergunta 15, que é justamente para vocês apontarem para a gente se foi legal, se não foi legal. E aqui não é para a gente ver o teste da ferramenta que vocês estão utilizando, e sim essa percepção de vocês frente à tecnologia. Tá bom? E aí uma última pergunta: o que vocês alterariam ou melhorariam desses resultados da IA? Então faltou um contexto específico da história do Brasil, faltou um contexto específico de uma atividade. Vocês também pontuem aqui. A ideia é que com um conjunto de respostas, a Laís e todo o time possa ter aí um portfólio de práticas de IA que vocês estão utilizando, justamente para depois dar até visibilidade daquelas que são as mais interessantes. Por fim, uma avaliação do encontro de hoje, né? Vocês dão aqui os joinhas. Opa, peraí. E aí, deu submit aqui. Vocês vão ter essa resposta automática. É importante vocês, né? A gente tem a mania de dar o submit e já fechar tudo. Prestem atenção, leiam aqui e pelo menos copiem este link aqui. Porque este link, que é o retiro certificado dessa atividade, é o que vai dar para vocês mais um pouquinho de horas dentro do certificado. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Deixa eu só ver aqui se ele vai... Eu vou logar até com o meu Google, que eu acho que é mais rápido. Então aqui, vocês copiam aqui, cliquem direto, vai abrir uma outra aba, vocês vão cair dentro desta página. Caiu dentro dessa página, que é o nome Compartilhe seus casos de uso com a IA. Vocês não precisam fazer nada além de marcar como concluído. Vejam que aqui vocês vão ter mais 3 horas, dão enviar, e aí, como a Rita mostrou, ações, visualizar o certificado, vocês vão ter o certificado desta atividade. Então, só retomando e fechando, vocês primeiro se registraram lá na plataforma, pelo link primeiro que a gente compartilhou, acessaram um certificado de 2 horas da live. Depois vão vir aqui, responder todas as perguntas, acessar esse link, aí não precisa se registrar de novo, porque agora vocês já têm um login, e aí vão marcar como completa aqui a hora que aparecer, e aí vão ter acesso aqui ao certificado. Matheus, por que esse link está aqui não lá no Learning Plan? Porque a gente quer que vocês respondam o formulário, obviamente. Então, quanto mais vocês passarem pelo formulário antes de responder, melhor para a gente. Tá bom? Eu acho que era isso em linhas gerais. Não sei se tem alguma dúvida aí, Gabi. Matheus, tem algumas dúvidas no chat sobre... Tá. Acho que o formulário não está permitindo escolher mais de uma resposta. Talvez o pessoal queira escolher mais de um webinar. Eu acho que é isso que está acontecendo. Tá bom, ótimo. Ia pedir, mas eu acho que é esse da pergunta 10, né? Provavelmente. Então, foi atualização rápida aqui, já atualizou. Eu acho que a pergunta 12 também já está atualizada. Vocês acham que aqui a coisa é rápida, viu?
Então é isso, agora vocês podem selecionar mais de um, tá bom? Podem selecionar até o order e aí entrar com o que vocês quiserem, tá bom? E é isso, pessoal. Eu acho que, em geral, era tudo isso que a gente queria mostrar para vocês hoje. E, além disso, agradecer a disponibilidade de todo o time, de mais esse canal, né, que o ecossistema Anima nos traz, né? A gente fica muito feliz de ter começado lá em agosto do ano passado com 28 alunos numa sessão de piloto e hoje já está conseguindo aqui conversar com... Né, eu vi aqui pelo menos no pico mais de 350 professores que entraram aí, mas depois quero saber dos números totais, que eu sei que tem essa variação. E, de novo, tem acesso às gravações, peço para que Laís e time também continuem compartilhando e isso vira um material aí de formação de vocês, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigado, Gabi, e todo o time também da IBM aqui. Volto aí o palco para a Laís. Obrigado. Obrigada, viu, Matheus? Obrigada a todos. Foi um super encontro de HC. Vamos ter outros, né? Dia 4 de novembro, o time do Matheus volta, mas nós vamos colocar tanto os links quanto essa data no e-mail para todos os professores, tá? Vamos fazer um lembrete para que eles estejam bem informados. Eu só queria ver com o Matheus e equipe, aproveitar a presença de vocês, que prazo nós podemos dar para esses professores responderem esse formulário, para que vocês tenham fôlego para preparar o nosso próximo encontro do dia 4 do 11. Que prazo vocês acham olha, bacana? eu acho que quanto mais tempo, mais as coisas se perdem, né? Vamos aproveitar que os professores estão aí, espero, animados com essa formação. Eu daria mais ou menos uns 15 dias, 20 dias, a não ser que exista alguma outra regra que vocês já estabelecem dessas respostas, mas eu acho que é tempo bastante para os professores testarem, tá todo mundo no meio aí dos anos, né, do semestre letivo, então nem que seja algo curto, pessoal, assim, a gente não precisa que vocês criem um plano de 8 aulas que vocês vão utilizar no semestre, é uma atividade, 5 perguntas, só para vocês poderem ir testando e ao longo disso vocês vão explorando, tá bom? Então, algo simples, algo sucinto, eu acho que 15 dias aí tá mais que suficiente para a gente poder ter essa resposta. Combinado, Matheus. A gente vai fazer esse lembrete para os professores, combinando, então, essa data de 15 dias. Agradecemos, então, muito a presença de todos. Lembramos que na semana que vem a gente tem mais horário coletivo, com estratégias de extensão para o ENAD, um HC bastante importante, bastante estratégico, e até muito breve para a Gabriela, para o Matheus, para o Vitor, para todos que estiveram aqui com a gente. Foi uma grande alegria e acho que todo mundo saiu aqui muito melhor preparado. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Pessoal, pessoal. muito Foi um obrigado, hein? prazer. Breve. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Tchau, obrigada. Boa tarde. Boa tarde.